Malaquias capítulo 3, do versículo 13 até o final do livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 6. Malaquias 3, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Pai amado, obrigado pela palavra e pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez. Há uma necessidade, Deus, de todos nós, de ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos a Tua direção para a nossa vida. A Tua palavra é o nosso alimento, que o Senhor nos alimente essa noite, eu te peço, meu Deus. Precisamos desse alimento, precisamos desse sustento e que a Tua palavra se faça ouvir nesse lugar. Usa a minha vida, eu te peço, por graça, por misericórdia, Pai, dá-me a unção do Teu Espírito para que eu possa ser útil, ser um instrumento do Senhor para abençoar a igreja e todos nós nesse lugar podermos ouvir o Senhor essa noite. É o que eu te peço em oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Amados, esse texto aqui no final do profeta Malaquias, alguns domingos atrás, eu preguei esse texto de Malaquias, vários versículos, desde o capítulo 1 até o livro todo, praticamente, foi mencionado naquela mensagem de domingo, falando do nosso relacionamento com Deus, da qualidade do nosso relacionamento com Deus. E aqui no finalzinho, Malaquias faz um resumo, praticamente, de tudo aquilo que é dito nos primeiros capítulos. E, resumidamente, o que ele vai mostrar para nós aqui é que há dois tipos de pessoas. Ele, no final, resume tudo o que está dizendo, qualificando as pessoas em dois grupos diferentes. Não é? Aqui no versículo 18, ele vai falar desses grupos. Ele diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está aí a divisão, dois grupos. Aquele que é justo e aquele que é perverso. O justo como aquele que serve a Deus, o perverso como aquele que não serve a Deus. Então ele dividiu todo o grupo, todas as pessoas nesses dois grupos. E ele fala sobre essa visão da diferença que há entre eles. E essa diferença não é tão visível assim. Não é tão evidente assim. Às vezes é bastante evidente. Quando você vê um justo e um perverso, você identifica de uma maneira bem clara. Mas nem sempre a diferença é tão clara.
Nem sempre o que serve e o que não serve tem uma diferença tão clara que possa ser notada apenas olhando para o comportamento da pessoa. E Malaquias, durante todo o livro, fala disso, né? Do comportamento, da motivação, da razão que nós temos para estar servindo a Deus, para estar buscando ao Senhor. E vai mostrar essa diferença, vai ser revelado pelo próprio Senhor. Está dizendo aqui Malaquias no final do seu livro, né? E se você olhar bem para todo o livro, você verá que uma marca está sobre aqueles que servem ao Senhor. Uma marca está sobre aqueles que são considerados os justos e não os perversos. Há uma marca que distingue e não é visível, não é algo que você veja aparentemente na cara de alguém, na aparência de uma pessoa, mas é o temor ao Senhor. O assunto de Malaquias aqui o tempo todo é o temor a Deus. E esse temor é que vai mostrar realmente quem é o justo, quem é o perverso, quem é que serve a Deus e quem é que não serve a Deus. Não é a classe da pessoa, não é a riqueza, não é a cor da pessoa, não é o que ela tem, o que ela deixa de ter. Nada disso pode ser usado para você identificar e distinguir entre um grupo e outro. Embora hoje, né, a teologia da prosperidade fique querendo toda hora afirmar que um sinal de que você crê em Deus é que a sua vida prospera. De que tudo vai bem, você não fica doente, você não tem problema, ou quando fica, você vem se declarando, ordenando, né? Porque Deus está contigo e você não pode admitir nenhuma perda, nenhuma derrota. Mas não é essa a marca daquele que serve a Deus, nem daquele que realmente é o justo. A marca do que serve a Deus e do que é justo é o seu temor para com Deus. Entender o que é temor também às vezes causa algum conflito, porque nós em português consideramos temor um sinônimo de medo, e na verdade o é, não é? Mas no sentido bíblico, esse temor não significa ter medo de Deus. Embora Deus seja tremendo, poderoso, todo-poderoso, o relacionamento que Ele espera conosco não é um relacionamento de medo, mas é um temor que tem muito mais a ver com respeito, com consideração, com consciência do que se deve ter para com Deus, né? Então é isso que vai distinguir um grupo do outro. Veja, há uns que acham que servem a Deus, né? Veja só o que diz o versículo 14. Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Aqui é um grupo que diz que serve a Deus. Você percebe que no que está escrito aqui, esse grupo serve? Só que é um grupo que chegou à conclusão que esse serviço é inútil. Porque imaginam eles que precisam encontrar alguma utilidade para si mesmos naquilo que fazem para Deus. Não importa se é útil para Deus. O sentido do que estão dizendo aqui é achar que aquilo que fazem não é útil para si mesmos. Então, a declaração desse grupo que serve a Deus, veja, é um grupo que serve, mas que chegou à conclusão que é inútil. Então, você vê, não dá para distinguir um grupo do outro só olhando para o que a pessoa faz. Se você olhasse para esses aqui, você os veria servindo a Deus, da maneira como deveriam servir naquele tempo, com os ofícios que Deus dava aos homens naquela época. Você os olharia e veria que eles estavam trabalhando para o Senhor, ajeitando as coisas no templo, fazendo algo para Deus, participando do serviço sagrado. Só que no seu coração chegaram à conclusão que aquilo era inútil. Olhando para eles, você não imagina o que está no coração da pessoa, né? Quem conhece o coração? Só Deus. Não é verdade? Mas o coração é o que é de mais importante. Como diz a Bíblia, sobre tudo que se deve guardar o coração. Porque estavam fazendo coisas, mas o coração longe de Deus. Como Deus diz, olha, vocês me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim.
Então é um grupo que serve, que você olhando não consegue distinguir, mas que serve com uma motivação errada. Os valores estão errados. O versículo 15 completa dizendo: ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Veja como estavam os valores daquelas pessoas que serviam a Deus. Malaquias está falando ao povo de Israel, um povo que por natureza tem uma natureza de serviço a Deus, um povo que foi chamado, escolhido por Deus. E ele está dizendo àquele povo, e ele está constatando que o povo, em sua maioria, que as pessoas, em sua grande parte, falavam assim, achavam que não era útil para elas mesmas servir a Deus. E começavam a se comparar com outras pessoas. E aí olhavam e diziam: os soberbos são felizes, não querem nem saber de Deus, são orgulhosos, cometem impiedade e prosperam. Ou seja, o serviço está sendo feito, mas o relacionamento não existe. Entende isso? Não existe relacionamento com Deus. Eu estou servindo, supostamente, a Deus, mas o meu coração está no que está acontecendo lá fora, né? O meu coração está observando a vida dos outros, não o meu relacionamento para com Deus. Eu estou, de repente, insatisfeito, porque eu vejo pessoas que não estão na igreja, que não querem nem saber de Deus, e parece que tudo dá certo para elas. Pessoas que não são fiéis ao Senhor, e mesmo assim prosperam, melhoram de vida, mudam de emprego, têm coisas, compram bens e não querem nem saber de Deus, mas estão aparentemente melhorando. Então esse quadro pintado aqui é daquele que está servindo. Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, aquele que está na igreja, é membro do corpo de Cristo, não é? Mas está com os olhos lá no mundo. E começa numa análise de valores, porque tudo é uma questão de valores, que se pesam na balança. Ele começa a pesar os prós e os contras. E ele começa a chegar à conclusão que a balança não está pendendo para o seu lado. E aí ele pensa: eu acho que é inútil o que eu estou fazendo. Porque, apesar de estar fazendo tudo isso, eu não tenho recebido o que eu gostaria de receber. É como se eu tivesse uma reivindicação a fazer a Deus. Senhor, o teu salário não está me agradando. Senhor, a tua recompensa não está me servindo. Eu estou achando que vale mais a pena ser ímpio, vale mais a pena estar no mundo, porque lá eu tenho mais chance de prosperar do que estando apenas servindo ao Senhor. Veja o quadro aqui, irmãos, pintado por Malaquias, que na verdade tudo na raiz é uma questão de valor. E a questão de valor é bem interessante no mundo que a gente vive, né? O que tem valor no mundo? Se você olhar para o mundo e pensar em termos de valores, você já ouviu falar na Bolsa de Valores? Esse microfone está falhando, né? Acho que eu vou usar o outro aqui, espera aí. Vamos aqui. Acho que eu vou ter que usar o do Silvio Santos aqui, pendurado assim. Mas olha, você pensa em questão de valores no mundo? Você já ouviu falar na Bolsa de Valores? Todo mundo já ouviu falar na Bolsa de Valores. Maravilha. Que valores tem naquela bolsa, né? Eu acho que é um saco furado. Né? Você vai lá, tem um monte de gente gritando para lá e para cá, comprando e vendendo ações, né? Ações? O que são ações? Participações de uma empresa, né? Se você pensar no nosso sistema monetário, quanto dinheiro você tem hoje? Não me fala, não, mas pensa no dinheiro que você acha que você tem hoje. Está contigo aí no bolso? Está em casa guardado? Não, está no banco. Não existe. O dinheiro que está lá no banco não existe. Você vê lá, se você for no banco, me mostra meu dinheiro aí no cofre. Você vê o seu dinheiro lá? Não vê. Né? Ele é um número num computador. O nosso dinheiro é um número no computador. Se esse sistema acabar, cadê o seu dinheiro? Acabou. Ou seja, só tem valor, de fato, aquilo que talvez você consiga pegar, né? Aquilo que você consiga guardar. Talvez seja por isso que o Sérgio Cabral comprou tanta joia, né, irmão?
porque ele não confia nos números do computador. Então tem que ter alguma coisa física, não é? Para ter ali e dizer, olha, está aqui o dinheiro. Mas o valor, ele é relativo à maneira como eu olho para ele. Como é que eu olho para aquilo? É aquilo que dá valor ou desvaloriza? Então, o valor se dá pela raridade. Por que o ouro é caro? Porque o ouro é raro. Por que o diamante é caro? Porque ele é raro. Quando ele se torna banal, ele se torna barato. A mentalidade da pessoa. Por que quando os portugueses chegaram ao Brasil, trocaram coisas valiosas com os índios por bugigangas? Porque as bugigangas que eles traziam, imagina um índio, nunca viu um espelho. Para ele olhar e pentear o cabelo, tinha que olhar para a água. Aí vem um espelho bonitinho na imagem dele. Aquilo teve um valor enorme, embora para o outro não tivesse valor nenhum. Mas o índio não foi enganado, ele gostou da troca que ele fez. Havia um valor ali. Mas se você olhar para isso, tudo é uma questão de valor. Aonde estão os nossos valores? A Bíblia diz, aonde está o teu tesouro, estará o teu coração. Então, por que Israel chegou a essa situação das pessoas servirem a Deus, mas olharem para os outros e acharem que a vida deles era melhor do que a deles próprios, que estavam servindo a Deus, e começarem a se queixar e a reclamar, e a chegar ao ponto de dizer, é inútil, não tem utilidade, a minha fé é inútil. E aí, será que a fé tem que ser útil? Vamos pensar sobre isso? A fé, nossa fé tem que ser útil. É esse o padrão da salvação? A gente não diz que a salvação é pela fé? E aí a gente tem que achar utilidade nela? Se foi através dela que fomos salvos, você quer mais utilidade do que isso? Né? A relação de encontrar utilidade em algo que não é concreto, né, como a fé, que é interior, já começa a mudar todo o pensamento. Então, valores errados começam a ser a medida para o nosso temor a Deus. Porque o coração deles estava contaminado, eles não tinham um relacionamento correto para com Deus. Os valores estavam errados. E aí você começa a dar valor ao que não tem valor e começa a desvalorizar o que tem valor. Como é que foi Israel lá no deserto? Chorando por pepinos, melões, carnes do Egito. E desprezando um maná que caía do céu todo dia, milagre de Deus para abençoá-los. Porque os valores estavam errados. Então eu começo a amar as coisas que, na verdade, parecem ser mais importantes do que aquelas que Deus me dá. E aí o relacionamento fica completamente corrompido, comprometido e provoca a falta de temor. E aí faz com que você, apesar de se achar no grupo, lembra que só tem 2 grupos? Eu sou justo, eu sirvo a Deus, só que eu estou achando que é inútil. Então, na verdade, eu não sirvo a Deus, eu sirvo a mim mesmo. Se o meu serviço a Deus tem que ter utilidade, e no caso eu me refiro a mim, porque a utilidade mostrada aqui era prosperar, era se dar bem, era crescer, é tal. Então é para mim, a utilidade é para mim. Se não é útil para mim, então não está funcionando. E aí o que aconteceu foi isso, todo o relacionamento se corrompeu. Por quê? Eu deixei de pensar no que é útil para Deus e passei a pensar no que é útil para mim. Então, aquele povo se corrompeu. Porque isso gera automaticamente uma falta de temor que me faz, apesar de aparentemente estar no grupo dos que servem, logo me colocar no grupo dos que não servem. Ao invés de estar no grupo do justo, eu me torno perverso. É o que a Bíblia diz, o perverso coração de incredulidade. Quando a gente ouve essa frase, a gente só pensa que isso se refere às pessoas que estão no mundo. Nunca você imagina que um perverso coração de iniquidade está em alguém que está na igreja. Mas pelo que diz Malaquias, esse perverso coração está em alguém que faz parte do povo de Deus.
porque o seu valor, o seu pensamento é saber aquilo que lhe convém, aquilo que lhe é útil. Aí veja a diferença quando prossegue o texto. Deus vai falar que aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram no seu nome. Aí olha como ele se refere a essas pessoas que são do verdadeiro grupo daqueles que servem a Deus. Eles serão para mim, o quê? Particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. A relação aqui já é completamente diferente. Um serve por um salário, outro serve por filiação. Dá para ver a diferença? Um serve por uma recompensa, por uma utilidade para si. O outro serve porque é filho. E porque é filho, é tratado como filho, não como empregado, não como funcionário. Você lembra da história que Jesus contou do filho pródigo? É exatamente isso aqui. É exatamente o que está escrito aqui. O filho mais velho fica todo enciumado, porque ele é o perverso. Não é aquele que foi e gastou tudo e tal coisa, não. Porque ele voltou transformado. Mas o outro tinha a mentalidade desse aqui. E ele diz, ele fica muito enciumado quando vê uma festa sendo feita para o filho que volta. E ele fala, isso não é justo. Eu te sirvo aqui há tanto tempo, o senhor nunca me deu um boi. Mas você é meu filho. Você sempre foi meu filho. Você sempre teve a minha presença. Ah, mas isso não tem graça. Presença? Para que eu preciso? É o pensamento dele. E aí o pai diz, olha, aquele seu irmão, ele estava morto. E agora ele reviveu. É exatamente esse pensamento, irmãos. É exatamente essa tônica do coração, do serviço e do relacionamento com Deus. E a gente está muito sujeito a confundir essas coisas. Por quê? Porque nós não somos melhores do que o irmão do filho pródigo. Nós não somos diferentes do que esses que Malaquias citou aqui. Nós temos a tendência a isso. Quem de nós aqui, na sinceridade, quando enfrentou uma grave luta, por um momento sequer não questionou, por um momento não olhou para um outro, por um momento, por um instante, não deu aquela questionadinha, poxa, o cara lá não faz nada para o Senhor e está lá só se dando bem, nem gripe o miserável pega. Hã? Alguém já? Não precisa confessar, não, só pensa, só reflete sobre isso. É uma tendência humana, entende? A insatisfação é uma tendência humana. Pensa em Adão e Eva. Tinha alguém para estar mais satisfeito do que aquele casal na vida? A vida que você pediu a Deus é a vida que Adão e Eva tinham, não é, irmãos? Por isso moravam num lugar chamado paraíso. Olha aí que maravilha. Agora você no paraíso está insatisfeito. Você no paraíso é seduzido a querer mais, a experimentar mais, a buscar mais. É da natureza humana essa insatisfação. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque ele tem uma tendência louca, uma louca tendência de entrar em litígio com Deus. Ele tem uma tendência enorme de reivindicar, de discordar, de brigar. A gente é briguento, irmãos. Mas o que vai diferenciar um grupo de outro é o relacionamento. Não é o que a gente faz, não é o que a gente aparenta, mas é o que está dentro do coração que só o Senhor conhece. E aqui ele diz, estes serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, há um dia preparado por Deus. Esse dia preparado por Deus está chegando, você sabe disso? O dia preparado está chegando. Mas a Bíblia diz que Deus preparou esse dia.
E a palavra prossegue dizendo: poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Esses que são para mim um particular tesouro, peças preciosas da minha coleção particular. Aqueles que servem a Deus, aqueles que temem ao Senhor, serão poupados. Por isso eu creio que a igreja não passa pela tribulação. Serão poupados, porque eu vou poupá-los como quem poupa, como um homem que poupa a um filho que o serve. Um filho que serve ao pai. Porque um filho serve ao pai. Não pode ser por salário, não pode ser por recompensa. Mas você quer ver como é que o nosso coração, de todos nós, eu me incluo, está contaminado? Sabia que o nosso coração está contaminado? Por quê? Como é que a gente ensina a criança? Meu filho, se você não fizer isso, eu não vou te dar aquilo. Ou se você fizer isso, então eu te dou aquilo que você está querendo. Não é assim que a gente muitas vezes fala com o filho? Ou não? Só eu? Não? Você nunca fez isso com seu filho? Você é um santo. Você de vez em quando não faz isso? Fala, meu filho, olha, faz direitinho aqui, que depois papai vai te dar isso aqui que você tanto quer. Ou então, se você não fizer, eu não vou te dar. Então ele vai servir pelo que você vai dar, e não pelo que você representa para ele. Isso é uma contaminação? Não deixa de ser uma contaminação. Que é uma contaminação que herdamos de Adão. Está aqui no coração. Um relacionamento de troca, não de temor, não de consideração, não de respeito, não de reconhecimento a quem é Deus. E isso muda tudo na nossa vida, irmãos. Muda toda a nossa razão de ser cristão, a nossa razão de vir à igreja, a nossa razão de obedecer aos princípios de Deus. Se eu o faço esperando uma utilidade para mim, o meu coração já está contaminado. Já não faço parte dos que servem a Deus. Não faço parte daqueles que servem ao Pai como um filho. Estou naqueles que querem, na verdade, uma recompensa. Meu relacionamento estará contaminado. Não faço parte desse particular tesouro mencionado pelo Senhor aqui. E o Senhor diz que nesse momento, no dia que Ele preparou para esses que são do seu particular tesouro, e Ele vai poupar estes, se Ele vai poupar estes, quer dizer que os outros não serão poupados. Percebeu isso? No dia que Ele preparou, está chegando o dia, Ele vai poupar alguns, guardar, reservar, separar, proteger. E os outros? Não vai poupar, não vai guardar, não vai separar, não vai proteger. Nesse dia, aí a Bíblia diz no verso 18: então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aí se manifestará a diferença. Quando Jesus falou sobre isso, Ele falou de separar ovelhas de bodes, de separar joio de trigo. Quando se fala em ovelhas e bodes, você pode logo pensar entre quem está na igreja, ovelhas do Senhor, rebanho do Senhor, e no mundo, o bode, e tal. Mas, quando fala do joio do trigo, aonde está o joio? Está na igreja. Então, da forma como ovelhas e bodes são separados também joio e trigo. Porque ovelha é sempre trigo, é sempre filho. É filho e serve por amor, e faz por temor, por consideração, por respeito, e não por interesse. Então é poupado. Mas o outro, que inclui o bode, que inclui o joio, não é poupado. Porque se mostra, se evidencia a diferença. Veja, a Bíblia diz que no juízo, no dia do juízo, será visível a diferença. Para que não fique na cabeça de ninguém nenhum resquício de dúvida sobre a justiça de Deus. Hoje nós às vezes temos dúvidas sobre a justiça. Você tem dúvida sobre a justiça?
Basta olhar para o Supremo Tribunal Federal, né? O cara que está lá em cima, ele decide uma coisa e você, que isso? Não é possível que ele decidiu isso. Isso não é justo. Você acha que com Deus alguém vai poder dizer isso? Não é justo, Senhor. Poxa, aquele ali foi separado, não foi poupado, mas ele passou a vida inteira na igreja. Isso não é justo. Poxa, eu conheci aquele irmão. Ele serviu com tanto carinho na igreja, com tanta dedicação. Por que ele não está aqui com a gente? Então se verá. Veja, Deus não faz nada oculto, escondido. É tudo visto, a olhos vistos. Por isso a Bíblia diz, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então se verá outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença não se vê pela aparência, não se vê pela movimentação, como eu disse, porque você pode estar fazendo tudo isso, mas achando inútil estar fazendo tudo isso. Deixar que aquele pensamento que eu falei aqui, que talvez todos nós já tenhamos tido algum dia, e entenda uma diferença. Uma coisa é passar um pensamento pela tua cabeça, outra coisa é ele permanecer e se enraizar na tua cabeça. É aquela história de você não pode impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você deve impedi-lo de fazer um ninho. Você está andando distraído, ele vem e pousa. Ou faz outra coisa pior, já fez no teu cabelo alguma coisa, né? Pode acontecer, ninguém pode impedir isso. Agora, se você deixar ele fazer um ninho, quanto tempo leva um passarinho para fazer um ninho? Quantas idas e vindas trazendo uma galinha, um negocinho para botar? Então, esse é o problema. O problema não é eu ter um pensamento, de repente, deturpado. O problema é esse pensamento deturpado começar a fazer parte da minha vida. O problema não é ser tentado, o problema é cair na tentação. Todos nós somos tentados, e quer dizer, então, que todos nós temos pensamentos errados em algumas áreas. O problema é quando esses pensamentos se tornam recorrentes e dão origem ao pecado. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, não diz a Bíblia isso? E aí isso acaba gerando o pecado. Então, o problema não é ter um pensamento, é fazer desse pensamento uma prática de vida. E isso só quem sabe é o Senhor, não é a aparência da gente. E aí, quando se ver outra vez a diferença, aí vai ver a diferença. E qual é a diferença? Um poupado, o outro deixado. Um protegido, o outro condenado. Separado. As ovelhas para o aprisco, os bodes para o fogo eterno, é o que diz a Bíblia. E nesse dia muita gente ficará surpresa, é o que a palavra do Senhor mostra para a gente. E aí diz a Bíblia verso 1 do capítulo 4, pois eis que vem o dia. E como é que está esse dia? Arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. O dia vem já pegando fogo, irmãos. A fornalha já está acesa há muito tempo, irmãos. Está quente já. E aí a Bíblia fala dos soberbos e todos esses antes invejados, porque o justo invejou quem? Veja lá, inútil é servir a Deus, os soberbos prosperam. Só que a Bíblia diz, a fornalha já está preparada para os soberbos. Para aqueles que de repente eu invejei, a fornalha já está preparada para eles. Para aqueles em quem eu me mirei, para aqueles que eu permiti que contaminassem o meu coração com a vida que eu apreciei, a fornalha já está quente para eles. E o que vai acontecer? Eu vou acompanhá-los nessa fornalha, porque não tive apenas um pensamento, mas tive uma prática no meu coração, de continuar fazendo as coisas de forma mecânica, mas com o meu coração nas coisas do mundo. Então isso, queridos, é o que mostra a palavra aqui, falando do nosso relacionamento com Deus. E aí no verso 2 do capítulo 4 diz, mas, tem um mais, para vós outros que, qual é a palavra aí? Temeis. Veja a diferença? Onde está a diferença entre o justo e o perverso?
Aonde está a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve? No temor, como eu disse a você. Para você que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. O sol da justiça nascendo sobre nós, os que temem ao Senhor. Para uns, uma fornalha, para outros, o sol. Engraçado que se você comparar o sol com a fornalha, parece a mesma coisa, né? Ou não? Na verdade, o sol é muitas vezes mais quente do que qualquer fornalha feita pelo homem. É ou não é? Só que esse sol não queima. Esse sol aquece. Esse sol da justiça é um símbolo do Senhor Jesus. Para nós, o sol da justiça. O centro, né? Se você olha para o sol como o centro do universo, do nosso sistema solar, Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o centro da nossa vida. Se você olha para a ciência que diz que o Sol e os planetas e a gravidade, todas essas coisas são mantidas com um cálculo, com uma precisão, Jesus é que mantém tudo também. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele, para Ele, Ele é o centro de todas as coisas. E para aqueles que não temem ao Senhor, uma fornalha, mas para nós um sol de justiça. Alguns dizem, né? O sol precisa brilhar para todos, mas nem sempre o sol brilha para todos, né? Uns são mais do que outros e tal. Esse é o pensamento daqueles que achavam inútil servir a Deus. Olha, o sol pode não estar tão visível para você agora. Às vezes o sol não aparece. Acontece isso de vez em quando? Quando o dia está nublado, você olha, você não vê o sol. Quando o dia está muito nublado, você olha, não vê nem sinal do sol, né? Quando está uma tempestade danada, o sol parece que não existe, não é verdade? Agora imagina que você pudesse, você tivesse um foguetinho para você, particular. Começou uma tempestade danada, você pegou aquele foguete e subiu. Passou das nuvens, o que você vai ver? O sol. Nem um sinal de chuva. Nem um raiozinho, nem um trovão, nada, nem um vento, só o sol, porque o sol está sempre lá. Irmão, Jesus é como esse sol, Jesus está sempre lá. Pode ter uma tempestade danada, mas Jesus está sempre lá. Pode ter um problema danado, terrível, mas Jesus está sempre lá. Eu é que preciso aprender a subir. A gente às vezes canta, quero subir, né, ao monte. Eu tenho que subir mais alto. Tem, realmente tem. Para que você possa ver o sol. Se você subir, você passa das nuvens. Você passa da tempestade. Você passa daquelas nuvens negras e você vê o sol. Quando você está num avião andando acima das nuvens, você vê só o sol, aquele tapete branco embaixo de você. Nada entre você e o sol. Assim tem que ser a nossa vida espiritual. Nada entre nós e Jesus. Dá para entender isso? Paulo dizia lá em Romanos capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Concorda? E o que ele diz? Tribulação, problema de todo tipo, né? Perseguição, nada pode me separar do sol da justiça, Jesus. Podem tentar, podem obscurecer, podem escurecer, podem tempestades, podem ventos soprar, mas o sol está reservado para mim. Ele diz, naquele dia que preparei, para vós que temeis ao Senhor, nascerá um sol da justiça. E é nele que eu tenho que confiar, porque ele é a promessa de Deus para nós. Não a fornalha, mas um sol. Não a condenação, mas a proteção. Eu não posso permitir que a minha vida seja ofuscada em relação a esse alvo. Eu não posso permitir que um problema aqui, agora, possa me fazer não ver esse sol, porque ele está lá.
Quando tiver a tempestade, pensa assim, é só uma tempestade. O sol ainda está lá. E tempestade passa, irmão. Sabia disso? Tempestade passa. Não importa o que aconteça, o sol está lá. Esse ano, conversando com um pastor lá nos Estados Unidos, que serviu no Alasca. Você conhece o Alasca? Lá no norte, né? Já separado dos Estados Unidos, norte do Canadá, frio danado. Passam, às vezes, 6 meses sem a luz do sol. E ele disse que o índice de suicídio lá é muito grande por causa disso. As pessoas sabem que daqui a 6 meses vai vir o sol, mas aquele clima, né, de escuridão, de trevas e tal, provoca muito suicídio. Só que o sol sempre vem. Todo ano chega um momento que ele aparece, porque ele está sempre lá. Sabia disso? Não importa se passou 6 meses, não importa se a tempestade durou uma semana, o sol não deixou de brilhar. Entenda isso, Jesus não deixa de ser rei porque alguma coisa ruim aconteceu. Ele não deixa de ser Senhor porque as coisas não foram como eu queria. Então eu preciso guardar o meu coração, sobretudo, guarda, para que você continue temendo. Não chute o balde, meu irmão. Em outras palavras, bem simples de entender. Não jogue tudo para o alto, porque as coisas não estão como você quer, para chegar a dizer, como disse Israel, era melhor estar no Egito, era melhor ter ficado lá como escravo, a vida era melhor, é inútil servir a Deus, as coisas não funcionam. Não podemos pensar desse jeito, não podemos permitir que as trevas dominem a nossa vida. Eu tenho um sol da justiça brilhando acima de mim. E naquele dia, ele se manifestará. O que hoje está encoberto será revelado, porque o sol traz luz sobre todas as coisas. E a luz dissipa todas as trevas. O que hoje está oculto num comportamento lá será evidente. Vereis outra vez, porque não haverá mais escuridão, tudo estará à vista de todos. Vereis novamente. Então, o que eu preciso fazer aqui e agora? Eu preciso temer ao Senhor. A gente precisa temer a Deus. Perca tudo, mas não perca o temor ao Senhor, porque a fé faz parte disso. O relacionamento correto com Deus faz parte disso. Guarde o teu coração. Não permita que pensamentos perniciosos se instalem na sua mente. Eles podem vir porque ninguém consegue controlar o que pensar e pensamentos idiotas vêm, mas eles precisam ser rechaçados e não podemos permanecer que eles permaneçam sobre a nossa vida. O que eu preciso fazer agora é desfrutar do sol. E veja, há um ditado no mundo que diz que a gente só dá valor às coisas depois que perde. Já ouviu esse ditado? E aí a gente só dá valor ao sol depois que ele vai embora, né? Talvez lá no Alasca seja assim. 6 meses o sol brilha, mas chega uma hora que ele vai embora. E aí a gente percebe o seu valor. Quando tudo está funcionando, a gente não percebe o valor, mas quando alguma coisa dá errada, a gente percebe o valor. Tem dias de sol para você, sabia? Dê valor aos dias de sol. Dê valor aos dias de sol. Dê valor às bênçãos que Deus tem dado a você. Quando vier a escuridão, aguente. Ela vai passar, pode até demorar 6 meses, mas vai passar, irmão. Vai passar. Quando estiver na escuridão, lembra do sol. Quando tiver uma chuva danada, lembra do sol. Já teve sol e o sol ainda vai brilhar. Ele vai voltar a brilhar. Pensa no sol que Deus já deu sobre a sua vida. Não deixe o seu coração se contaminar com essas coisas. E veja como é esse relacionamento com Deus. Malaquias continua dizendo aqui no versículo 2 do capítulo 4, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aí olha o que diz, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Já imaginou a cena? Imagina a cena, bezerros soltos saindo, pulando, né, não confinados, né, num curral, mas soltos, pulando, alegres, felizes, brincando, né? É essa a figura que Deus traz
para nós, os que servimos a Deus, os justos que foram justificados pelo Senhor. Veja como há uma liberdade em Deus. Veja como servir a Deus não é algo tolhido, não é algo confinador, mas como deve ser algo livre, livre vontade, boa vontade. Não são bem-aventurados os homens de boa vontade? Porque vontade livre, não por obrigação, não por peso. Deus nos compara assim a esses bezerros que saem soltos, livres. Falei aqui semana passada, Jesus disse, eu sou a porta, entrará e sairá e achará pastagens. Liberdade, liberdade no Senhor, não por aprisionamento, não por opressão, não por peso. Não pode ser assim, não aceite que a sua vida cristã seja dessa maneira. Se começar assim, faça um balanço. Espera aí, tem alguma coisa errada e certamente é comigo que está errado. Não é com a igreja, não é com os outros, está errado é com o meu coração. Eu é que estou dando ao lugar alguma coisa que não deveria dar. Então é assim que acontece, queridos, quando a gente está em Cristo. Há uma liberdade, há uma alegria de bezerro solto, de pular, de se alegrar, não por obrigação, não por recompensa, não pelo que Ele vai me dar. Então eu preciso entender como a Bíblia coloca Deus para a gente, para que o meu relacionamento seja um relacionamento correto com o Senhor. E eu não preciso, se eu olhar para o sol, eu não preciso criar o sol, eu não preciso mover o sol, eu não preciso comprar o sol. Você precisa? Não. Quero um pouquinho de calor para mim, vou comprar o sol. Alguns cristãos, algumas igrejas, talvez ensinem as pessoas a fazer isso, né? Vamos criar aqui o sol, vamos mover o sol, vamos comprar o sol. Não, eu não preciso fazer nada disso, ele está sempre lá. Ele está sempre lá. Agora, eu preciso sim caminhar sob a luz do Senhor. A Bíblia não diz para nós que estamos no Senhor devemos viver sob a sua luz. A luz. Jesus disse, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vós sois a luz do mundo. Mas por que somos a luz do mundo? Porque a dele brilha sobre nós e reflete em nós. Então eu não preciso comprar o sol, não preciso fazer nada. É só andar. Quando o sol está brilhando, você não precisa fazer nada para ir buscar o sol, precisa? Vou buscar um lugarzinho ao sol. Precisa? Só em praia lotada, né? Mas senão você não precisa buscar lugarzinho ao sol. Basta estar exposto, que o sol já vai aquecer você. Assim a gente deve andar. Exposto à luz. Trevas nenhuma. Expostos à luz. Vida na verdade, vida na transparência, sob a luz do Senhor, aquecidos porque Ele esquenta, não esquenta? Traz conforto, traz prazer, traz alegria, e é assim que a gente tem que viver. Mas para terminar a pergunta, por que tanta gente resiste a um relacionamento assim? Por que tanta gente não passa das trevas para a maravilhosa luz? Se a luz é de graça, se a luz está disponível, se a luz não está confinada, se ela não precisa ser comprada. Essa é a questão que a gente precisa pensar, não é? Eu não preciso pensar qual a vantagem de ser cristão. Qual é a vantagem de ser cristão? Eu preciso fazer esse balanço? Não preciso, irmãos, porque eu sei em quem tenho crido, como dizia o apóstolo Paulo. Eu preciso fazer esse balanço. Qual é a vantagem? O que eu ganho sendo crente? Esse é o evangelismo errado da igreja. Quando diz para as pessoas, venha para a igreja porque Jesus vai isso, vai. Ele vai salvar você. Ele, que é um sol que está sempre brilhando, vai passar a brilhar sobre você. Porque você vai se submeter a Ele. Você vai se colocar sob Ele. Aí sim, as coisas vão acontecer na sua vida. Não é uma vantagem dizer, venha porque vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai curar, vai isso, vai aquilo. Isso só vai estimular cada vez mais esse relacionamento errado.
E Jesus faz muitas dessas coisas, cura, faz maravilhas, mas o dia que Ele não fizer, aí a pessoa vai parar e pensar: inútil é servir a Deus. Tenho servido e as coisas não têm mais acontecido. Irmãos, eu já vi nesses anos todos de igreja pessoas que deram testemunhos. Você já viu aqueles testemunhos impactantes? De que Deus fez isso, fez aquilo e tal, e coisa, e transformou. Hoje não estão mais em Cristo. E aquilo tudo que Deus fez, parou de fazer. Mas o coração estava longe de Deus. Então eu preciso me submeter a essa luz, para que a minha vida seja vivida em temor ao Senhor. E a gente possa ser qualificado no grupo do justo, no grupo do que serve. Você já sabe o que fazer. Amém? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E esse momento é um momento de reflexão. Por que eu vou participar da ceia? Por que eu estou na igreja? Por que eu estou servindo ao Senhor? Por que eu faço alguma coisa na igreja? Por que eu vim a esse lugar? Por que eu continuo vindo? Por que, Senhor? Fala ao nosso coração essa noite, Pai. Ministra sobre nós, Deus, para que não sejamos enganados. Se algum pensamento pernicioso tem chegado ao nosso coração, que logo, logo seja rechaçado. Que ele não permaneça sobre a nossa vida, Pai. Eu te peço, meu Deus, agora por mim e por meus irmãos, porque todos nós estamos sujeitos às mesmas situações. Todos nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades. Livra-nos desse mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, para que o nosso coração seja totalmente teu. Que nada nem ninguém possa dividir, possa tirar um pedaço dele, mas que ele seja totalmente teu. Para que naquele dia que o Senhor preparou, que já está ardendo como fornalha, nós sejamos vistos no grupo dos que servem, no grupo dos que foram justificados, e assim protegidos e guardados pelo Senhor, possamos desfrutar da alegria como bezerros que saltam na tua presença. Abençoa, Senhor, a cada irmão aqui, e que a visão espiritual, que, Pai, o relacionamento seja transformado. Por todos nós eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor. A ceia vai ser servida. Se você é cristão, você está convidado a participar. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. O Senhor é esse sol que nos aquece. O Senhor é a razão de todas as coisas. Que
que o nosso coração tenha anseio pelo Senhor, ele seja preenchido com a Tua presença. Senhor, estamos nesse momento celebrando a ceia conforme o Senhor nos ordenou, mas não queremos apenas cumprir uma ordem, nós queremos significado, Pai. Nós queremos entendimento desse momento. Nós queremos, Senhor, que isso seja não apenas um ritual, mas que seja um momento de lembrança. Lembranças são coisas que vêm à nossa mente. Tantas coisas vêm à nossa mente, como falamos hoje, Pai. Mas que a lembrança do Senhor, ela ocupe muito mais a nossa mente e o nosso coração, para que essas contaminações não se instalem. Deus nos guarda nesse momento. Queremos lembrar do Teu sacrifício em nosso favor. Queremos lembrar que a Tua morte não foi em vão. Queremos lembrar que o Senhor nos trouxe salvação. E é isso que celebramos. Ao partir o pão, ao participar dele, lembramos do Teu sofrimento, Pai, em nosso favor. Tanto sofrer não foi em vão. Foi um preço pago, mas que valeu a pena. Obrigado, Jesus, pelo pão, pelo Teu corpo que nos foi dado para a remissão dos nossos pecados. Agradecemos e participamos em nome de Jesus. Amém. Participemos. E aqui está o cálice da nova aliança. A nova aliança feita através do sangue de Jesus, sangue vertido para a remissão dos pecados. Definitivo. Algo que foi feito uma vez para sempre. O sangue do sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tirou o nosso pecado. Perdoou, Senhor. E agora, Pai, te pedimos, perdoa os pecados do dia a dia. Os acidentes de percurso, de trajeto, perdoa os pensamentos que vêm, perdoa, Senhor, as atitudes, perdoa as palavras, perdoa, Senhor, tem misericórdia de nós. Confiamos no Teu sangue, confiamos na Tua salvação, naquilo que o Senhor comprou para nós com esse precioso sangue. E te agradecemos por tudo isso, orando em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus, pois não há outro igual a ti, a quem tenho eu além de ti. És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, Seja engrandecido, Senhor. Jesus, Seja honrado. Seja o centro da nossa vida. Jesus, Seja, Pai, o centro dos nossos pensamentos. Jesus, Recebe, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Obrigado, Pai. Recebe o nosso culto, Senhor. Te louvamos, Jesus. Amém.